Ana acordou naquela manhã com as mãos tremendo. Seus passos arrastados ecoavam no corredor, enquanto seguia Gabriel até o quarto do marido. O menino de 9 anos segurava firme sua mão, os olhos arregalados misturando medo e certeza. A porta se abriu devagar, rangendo como sempre. Roberto continuava deitado, de costas para a parede, na mesma posição em que ela o havia deixado na noite anterior. Mas algo estava diferente, terrivelmente diferente. Os olhos de Ana desceram para o chão de tábuas escuras próximo à cama. A linha de giz branco que haviam traçado juntos, mãe e filho, numa brincadeira que parecia inocente, não estava mais perfeita. No meio, bem onde seria impossível não pisar, a marca estava borrada, esfregada, destruída, como se alguém tivesse caminhado ali. Olá! Antes de começarmos esta história que vai te deixar sem fôlego, vou te pedir um favor. Verifica aí se você já está inscrito no nosso canal. Se não estiver, aperta aquele botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade e país você está nos ouvindo agora? Adoro saber onde estão nossos ouvintes. Agora sim, vamos à história de Ana, uma enfermeira dedicada que descobriu que às vezes as maiores traições acontecem bem debaixo do nosso nariz. Mãe, acho que o papai se levanta à noite. Ana congelou por um instante, ajeitando o cobertor sobre Gabriel. Seu filho de 9 anos, sempre quieto e estranhamente maduro para a idade, olhava para ela com aquela seriedade que ultimamente a assustava. Gabi, você está inventando isso? A voz de Ana saiu mais suave do que pretendia. Ela não tinha forças para brigar. O papai não consegue se levantar. Ele tem uma lesão na coluna. Os médicos disseram... Não, mãe. Eu ouvi. O menino se ergueu apoiado nos cotovelos, os olhos brilhando com determinação obstinada na penumbra. Ele era inteligente, sensível, e aquela situação com o pai não o estava pressionando menos do que a ela. Ele se levanta. Eu ouço passos. Ele vai até a cozinha. Alguém enchendo um copo d'água. Ana suspirou fundo. Sua vida, antes repleta de esperanças e sonhos de uma felicidade familiar tranquila, havia se transformado numa rotina cinzenta e interminável. Plantões no setor de clínica médica do hospital municipal. Depois, mais plantões extras. Depois correr para a casa para ver como estava Roberto, virá-lo na cama, cozinhar, dormir 3 horas e voltar ao trabalho. Seu marido, Roberto Ferreira, que um dia fora um gerente de sucesso em uma empresa promissora, estava acamado há 3 meses. Um estranho acidente na estrada à noite. O diagnóstico soava como sentença definitiva. Fratura complexa por compressão da coluna vertebral. Prognóstico desanimador. Recuperação longa e caríssima em clínica particular. Para cobrir essas contas que cresciam como bola de neve, Ana havia assumido tantos plantões que mal via o filho. Querido, você deve ter sonhado. Ela tentou acalmá-lo novamente, acariciando seus cabelos despenteados. O papai está no quarto dele. Ele está dormindo e nem consegue se virar sozinho. Sou eu que viro ele. Gabriel não desistiu. Vamos fazer igual no desenho animado. Lembra dos ladrões? A gente desenha uma linha de giz na cama. Se ele se levantar, vai apagar. Ana queria deixar para lá. Seu plantão noturno começava em 1 hora. Eram fantasias de criança, uma reação defensiva da psique. Mas algo no olhar teimoso do filho e naquela própria ansiedade surda, como uma dor sob as costelas, a fez acenar com a cabeça. E a irritação constante de Roberto, seu mau humor eterno, de repente lhe pareciam estranhos e incompreensíveis. Tudo bem, ela disse, inesperadamente sorrindo. Só não conta para ninguém. Ainda acho que não passa de brincadeira. Ana pegou da velha caixa de costura da mãe, onde guardava linhas e botões, um giz branco achatado. Nas pontas dos pés, como 2 conspiradores, entraram no quarto do marido. Roberto parecia tremer dormindo, virado para a parede. Sua respiração pesada enchia o cômodo, misturando-se ao cheiro dos óleos medicinais. Está vendo? Ele está dormindo.
sussurrou Ana. Desenha, insistiu Gabriel, no mesmo tom baixo. Cedendo àquele impulso estranho, quase místico, Ana se agachou. O piso de madeira era escuro e antigo, e ela traçou nele uma linha branca fina e perfeitamente reta no chão, próximo à estrutura da cama, da parede até o pé entalhado. Se alguém se levantasse, mesmo no escuro total, inevitavelmente borraria a marca. Pronto, detetive, agora vai dormir. Ana beijou o filho e foi se arrumar para o trabalho. Aquele plantão noturno foi particularmente difícil. Uma senhora faleceu na quinta enfermaria, e Ana ficou sentada ao lado do leito até de manhã, segurando aquela mão seca como pergaminho e confortando suas últimas horas. Quando ela, pálida de cansaço e da dor alheia, entrou em seu apartamento no início da manhã, Gabriel já a esperava no corredor. Estava vestido para a escola, mas ainda não havia calçado os sapatos. Mãe, vem ver. O filho agarrou sua mão e a puxou para o quarto do pai. Ana congelou na soleira. Roberto estava deitado na mesma posição, de costas para a parede. Mas a linha branca não estava mais perfeita. No meio, no lugar mais visível, estava grosseiramente borrada, esfregada, como se não tivesse sido apenas pisada, mas raspada por sapatos. O coração começou a bater forte de ansiedade. O papai estava se levantando. Gabriel sussurrou com voz assustada. Quieto, disse Ana automaticamente. O sangue fugiu do rosto. As palmas ficaram geladas. Vai tomar café. A vovó Helena deixou mingau. Já volto. Ana esperou até que o filho entrasse na cozinha e então entrou no quarto. No canto, como uma censura ao seu desperdício, estava a cadeira de rodas cara, comprada com as últimas economias que tinham. Ana aproximou-se da cadeira com cuidado e imediatamente percebeu. As rodas de borracha pretas tinham pedaços secos de barro entupindo os sulcos profundos. Não era poeira cinza de casa nem da rua, mas argila espessa e rica, de tom avermelhado. Mas de onde viria isso no apartamento deles, no terceiro andar, no centro da cidade? Ana encostou-se no batente da porta. Aquele cheiro fantasmagórico, úmido e perturbador da argila a transportou subitamente 20 anos no passado para um piquenique iluminado pelo sol verde. Seus pais, engenheiros simples, não tinham ligação com a medicina, mas por algum motivo acreditavam firmemente que deveria haver pelo menos um profissional da saúde na família. Aninha, a médica é uma profissão muito respeitada, dizia seu pai, um homem da velha guarda. Mas a própria Ana não conseguia imaginar destino diferente. Desde que se lembrava, sempre esteve salvando alguém. Era aquela menina do bairro que não tinha medo de fazer curativo nos joelhos ralados dos meninos da vizinhança. Fazia talas com gravetos para as patas dos cachorros de rua que se machucavam. Aplicava injeções de água comum em ursinho de pelúcia, com seringas sem agulha, enquanto as outras meninas brincavam de casinha. Havia algo inato, quase uma necessidade dolorosa de ajudar, de ser necessária, de salvar. Por isso, a faculdade de medicina deixou de ser escolha e tornou-se destino. Veio à mente aquele piquenique de estudantes, final do ano letivo. Sol, risos, vinho barato em copos plásticos, cheiro de fumaça de fogueira e som de violão. E ele, Roberto Ferreira. Beto era o príncipe da turma anterior, que nunca se tornou profissional da área médica, mas depois entrou para o comércio. Alto, loiro, com aquele sorriso encantador de novela e uma inteligência afiada e levemente irônica. Vinha de família boa. Seu pai, Antônio Carlos, na época, ainda se mantinha à tona, sendo dono de alguns negócios pequenos, mas lucrativos. Beto estava acostumado a ser sempre o centro das atenções, rodeado pelas garotas mais bonitas, mas Ana era uma ratinha quieta e estudiosa. Excelente aluna, sempre pronta para ajudar e sempre com as anotações em dia. Ela o observava de longe, quando às vezes se cruzavam em festas ou durante passeios na natureza. E então, no meio da diversão, alguém dedilhava o violão numa composição simples, quando o rapaz de repente agarrou a garganta. Ai, ele disse, e a voz saiu estranha, rouca. Não me sinto bem.
Um segundo depois começou a engasgar. O riso de todos cessou. Beto, o que foi? Você está engasgando? Perguntou um dos caras. Mas ele não conseguia responder. O rosto começou a ficar coberto de manchas vermelhas terríveis. Os lábios incharam, transformando-se em almofadas disformes. Tentava respirar, mas nenhum ar entrava. Ouviu-se um assobio terrível. O pânico se instalou. As meninas gritavam. Os meninos davam tapinhas nas costas dele, confusos. Água, deem água para ele. Ele está engasgando. Alguém chama ambulância. E só Ana, calma e modesta, não se perdeu. Naquele dia, seu cérebro treinado em manequins e estudos de caso, entrou instantaneamente em modo enfermeira. Ela viu deitada na grama ao lado dele uma vespa esmagada num copo de chá. Inchaço, manchas, sufocamento, anafilaxia. A voz de Ana soou inesperadamente firme e alta, cortando o tumulto feminino. Ele está inchando. Alguém tem anti-histamínico? Rápido! Ela não esperou, porque, como sempre, desde o primeiro ano, carregava consigo um pequeno estojo de primeiros socorros surrado. Um hábito que se tornara regra de vida. Ela rasgou o zíper da bolsa bem usada. Beto, abre a boca! Ana pulou em cima dele, segurando seu queixo. O rapaz já estava afundando na grama, com os olhos revirando. Isso é anti-histamínico forte. Engole, engole rápido. Ana enfiou na boca dele 2 comprimidos. Engole, ordenou. Sem água, gritou alguém. Ana, sem pensar 2 vezes, pegou o copo de chá e levou aos lábios dele com gesto exigente, fazendo-o engolir por reflexo. Chamaram ambulância, gritou alguém do telefone. Beto, respira, tá me ouvindo? Respira. Ana não soltou o rapaz, olhando direto nos olhos dele, como se estivesse derramando sua vontade sobre ele. Quando os paramédicos chegaram 15 minutos depois, o inchaço já havia começado a diminuir. Roberto respirava com dificuldade, chiando, mas estava respirando. O médico o examinou, aplicou uma injeção e disse: mais 5 minutos e não o teriam reanimado. Espasmo da laringe. Quem deu o anti-histamínico? Acho que não precisa de internação. Todos apontaram silenciosamente para Ana, que estava limpando as mãos sujas de chá e terra, tremendo pelo estresse que sofrera. Naquela noite, Roberto, ainda pálido, mas com os olhos brilhando, a encontrou perto da fogueira. Simplesmente se aproximou e sentou ao lado. O burburinho das garotas ao redor cessou. Beto pegou a mão de Ana. A palma dele estava quente e forte. Você, ele sussurrou, você é meu anjo da guarda. E naquele momento, ela percebeu que estava perdida. Apaixonou-se daquele jeito único que transforma garotas tímidas pelos príncipes que salvaram. Irrevogavelmente, para a vida toda. Mas a família do rapaz recebeu Ana de forma hostil. Antônio Carlos, homem acostumado ao luxo, que naquele momento estava perdendo rapidamente dinheiro devido a vários investimentos mal-sucedidos e amor pela boa vida, olhou para Ana naquele jantar em família como se ela fosse uma empregada. Enfermeira, ele disse arrastado com ceticismo, olhando para seu vestido modesto. Bem, bem, Roberto, sempre pensei que você encontraria parceira no nosso círculo. Pai, ela salvou minha vida. O filho se exaltou, ainda perdidamente apaixonado por sua salvadora. Ah, sim, a história da Vespa. Antônio Carlos bufou. Bem, pelo menos algo de útil ela faz. Certo, comam. Ana, passa a salada. Apenas Dona Helena, mulher gentil e tranquila, com olhos cheios de tristeza profunda e atormentada pelas extravagâncias do marido, se apaixonou imediatamente pela moça. Aninha, não dá ouvidos a ele, sussurrou para a futura nora na cozinha, enquanto lavavam a louça juntas. Antônio está com raiva do mundo inteiro porque perdeu tudo. E você, moça brilhante, salvou o Beto. Ele deveria te carregar nos braços. Acabaram se casando apesar do desejo do pai de Roberto. Porém, a vida conjugal esteve longe de ser conto de fadas desde o início. Após se formar, o rapaz percebeu rapidamente que medicina não era para ele. Na opinião dele,
anjos da guarda de jaleco branco não ganhavam muito dinheiro. E foi por isso que Roberto, usando os contatos remanescentes do pai, conseguiu emprego como gerente numa grande empresa. E deu certo para ele. Parecia ter talento nato para negócios, charmoso, ousado, convincente. Ana conseguiu emprego no hospital municipal, no setor de clínica médica. A adaptação deles ao casamento acabou sendo bastante dolorosa. Era conflito eterno entre pragmatismo e idealismo, brilho e rotina. Ana, que cheiro é esse? Ele fazia careta quando Ana chegava em casa depois do plantão e o marido tentava abraçá-la. Você fede a hospital e água sanitária. Beto, é cheiro de trabalho. Ela respondia cansada, tentando abraçá-lo. Eca. Roberto se afastava delicadamente. Minha esposa deveria cheirar a perfume, não a isso. Eu ganho dinheiro. Talvez você devesse largar esse asilo e vir trabalhar no meu escritório? Ah, eu vou largar? Ana não acreditava no que ouvia. Beto, essa é a minha vida. Como posso abandoná-la? Sou necessária lá. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Gabriel nasceu. A gravidez foi difícil, o parto doloroso. O marido, que acabara de ser promovido, estava sempre em reuniões. Dona Helena a buscou na maternidade, e então vieram as noites sem dormir, o choro, quando as fraldas ferviam no fogão. Roberto, acostumado ao conforto e ao silêncio, estava constantemente irritado. Ana, faz alguma coisa. Ele está chorando, e eu não dormi o suficiente. Tenho apresentação importante amanhã, gritava do quarto, enfiando o rosto no travesseiro. E eu dormi o suficiente, respondia Ana, embalando o bebê nos braços às 3 da manhã. Eu também trabalho. Você pelo menos poderia pegar ele um pouquinho, eu ia tomar banho. Meu trabalho é trazer dinheiro, respondia Roberto secamente, e o seu é dar retaguarda e silêncio. A primeira grande briga deles, que quase terminou em divórcio, aconteceu quando Gabriel tinha 2 anos. Roberto recebeu um bônus considerável. Pronto, decidi, anunciou no jantar, abrindo triunfalmente uma garrafa de vinho. Vamos para a praia por 2 semanas. Eu mereço. Para a praia? Ana engasgou. Estava tentando contar as moedas na carteira, para ver se tinha o suficiente até o dia do pagamento. 2 semanas? A gente ainda não pagou o empréstimo da máquina de lavar e o Gabi precisa de botas novas para o inverno. Ei, você pensa como mendiga, explodiu o marido. Você está sempre falando de botas e empréstimos. Eu ganho dinheiro e tenho direito de descansar. Tô cansado dessa monotonia, dessas panelas, desse cheiro eterno de remédio. Quero sol. Eu quero que nosso filho tenha botas, gritou Ana de volta. Lágrimas de ressentimento jorraram dos olhos. Você pensa só em si, como seu pai. Não me compara com ele. Roberto bateu o punho na mesa. Ao contrário dele, eu sustento minha família. Chega, tô cansado. Ele arrumou sua mala e foi para a casa dos pais. Ana chorou a noite toda, abraçada ao filho. Dona Helena o salvou. Chegou no dia seguinte, enquanto Ana, com os olhos inchados de tanto chorar, tentava alimentar o filho. Aninha, meu filho é burro, disse a sogra baixinho, colocando uma panela com caldo quente na mesa. Ele é igualzinho ao pai, egoísta, mas te ama do jeito dele. Acredite em mim, ele se arrepende. Ele disse que eu penso como mendiga, Ana soluçou. Não, você não pensa assim. Você pensa como mãe, disse Dona Helena firmemente limpando o pó da prateleira. Como esposa. Não é ele, mas você quem mantém essa família unida. Acredite nessa velha tola que viveu a vida toda com fanfarrão. Sol é bom, mas botas quentes são muito mais importantes para a criança. A sogra conversou com o filho. O que ela disse, Ana não sabia. Mas à noite Roberto voltou. Silenciosamente pendurou o casaco e veio até Ana, que estava de pé junto ao fogão. Virou-se e simplesmente a abraçou por trás, enterrando o nariz nos cabelos dela. Desculpa, Roberto sussurrou no topo da cabeça dela. A gente não vai a lugar nenhum. Vamos comprar as botas do Gabi e uma jaqueta nova para você. Resistiram, mas a rachadura permaneceu.
A segunda vez aconteceu quando ele perdeu o emprego. A empresa foi atingida por uma crise. Como resultado, o gerente bem-sucedido se viu na rua. Para ele, com suas ambições, foi colapso. Roberto começou a beber. Não em excesso, claro, mas discretamente, de forma esperta. Todas as noites, bêbado em frente à TV, Roberto ficava cada vez mais irritado e desagradável. "Bem, anjo da guarda", ele dizia com sarcasmo, observando a esposa se arrumar para mais um plantão extra. "Saiu para salvar o mundo e o marido não quer salvar? Para com isso, por favor", Ana implorava. "Afinal, isso é temporário. Você vai encontrar outro emprego. Você é o melhor." "O melhor? Sou um fracassado casado com uma perdedora que trabalha por mixaria num hospital imundo." Naquela noite, ele levantou a mão contra ela pela primeira vez, mas não bateu, apenas balançou no ar. Quando Ana tentou tirar a garrafa dele, ela silenciosamente, sem dizer palavra, pegou o filho, fez as malas e saiu. Dessa vez para a casa de Patrícia, sua amiga. "Pronto, vou entrar com divórcio. Acabou." Assim como da primeira vez, veio ao resgate novamente Dona Helena. Encontrou a nora no hospital na sala dos funcionários durante o plantão. A sogra simplesmente sentou em frente a ela e começou a chorar. "Aninha, minha querida, não o deixe para trás. Ele tentou te bater." "Mãe, fique quieta", Ana disse com voz monótona. "Eu sei, o Beto me contou." Estava de joelhos na frente dela e havia lágrimas nos olhos da sogra. "Veja bem, ele não sabe o que é ser fraco. O pai dele o criou assim. Homem não chora, homem vence, mas ele perdeu. Então ele bate em quem mais ama, porque ela é forte e ele não é. Parece que é assustador. Você o vê como fraco, mas eu não consigo. Você consegue, Ana. Você salvou ele da situação sem saída pela última vez." E Ana voltou. Roberto tremia, esperando por ela na cozinha. Não estava de joelhos, mas simplesmente sentado com a cabeça entre as mãos. "Ana, me perdoa, meu anjo, me perdoa." Nunca mais. Para sua surpresa, o marido cumpriu a palavra e encontrou novo emprego. A vida voltou ao ritmo até aquela noite, 3 meses atrás, quando aconteceu aquele estranho acidente. Com dificuldade afastando as lembranças obsessivas, Ana foi trabalhar. Apesar de todas as dificuldades e do trabalho difícil, era quase o único lugar onde se sentia mais ou menos confortável. "Você disse que traçou uma linha?" Patrícia, melhor amiga, enfermeira da sala de curativos, pousou sua xícara de café frio. Estavam sentadas na cafeteria do hospital durante uma pequena pausa. "Tenho certeza de que foi apagada", sussurrou Ana. "Patrícia, acho que estou ficando louca." "O que isso pode significar?" "Pode significar que seu marido não está tão doente assim", disse a amiga asperamente. "Sempre fora realista." "Então, sem pânico. Precisa provar. Como vou chegar lá e perguntar: 'Beto, por que você tem barro na cadeira?' E ele vai dizer: 'Fui eu que sujei.' O Gabi? Talvez vigilância por vídeo?" Patrícia sugeriu. "Câmera escondida." "Câmera? Sério? Para monitorar o próprio marido?" "Ana, chega desse comportamento de anjinho. É hora de voltar para a realidade." "Tenho uma dessas antigas em casa. Comprei quando estava brigando com vizinhos por causa de vaga de estacionamento. Pensei em apontar para o carro, mas não adiantou. A qualidade é péssima, claro, mas serve para o propósito. Aceita?" A dúvida a sufocava, mas a determinação acabou sendo mais forte. Naquela mesma noite, Ana disse que precisava trabalhar em documentos no quarto, colocou numa estante entre volumes da grande enciclopédia médica uma pequena webcam conectada a um laptop antigo no canto. Configurou o programa de gravação por movimento. As mãos tremiam como se fosse criminosa. O plantão noturno seguinte foi verdadeiro teste para ela. Ana só pensava no que acontecia no quarto, e a cada 5 minutos era como se ela própria estivesse sendo vigiada, não o marido. Ao retornar pela manhã, mal podia esperar que o filho saísse para a escola. Roberto pediu café na cama. "Ana, você está com cara péssima", ele percebeu indiferente, levando a xícara ao nariz. As mãos que supostamente não conseguiam segurar colher
Apertaram a xícara com força. Você não está cuidando de si mesma. Estou tentando, respondeu Ana, tentando não levantar suspeitas. Assim que ele adormeceu depois de comer, ela correu até o laptop e abriu a pasta com gravações. O coração estava acelerado, batendo forte na garganta. Rebobinou. Noite anterior, 2h17. A gravação começou. A tela mostrou o marido deitado. Ele sentou suavemente, sem menor esforço, de costas para a câmera. Kna agarrou-se à mesa com medo de gritar. Sentou por segundo e depois levantou, e ainda mais, aproximou-se do armário com confiança. Então se espreguiçou com estalo, alongando músculos rígidos. Ele não só estava saudável, como também em boa forma. Ana observava sem conseguir respirar. Uma fúria fria, pura e destilada a invadiu. Viu como o marido trocou de roupa calmamente, vestindo agasalho escuro, caminhou até a cama, levantou o colchão ortopédico que ela havia comprado para ele parcelado e retirou de lá um maço de dinheiro e segundo celular desconhecido para ela. Colocou tudo no bolso, calçou sapatos, olhou-se no espelho, passou mão no cabelo e, sem sequer olhar para a câmera, saiu da sala. 1 hora depois, a gravação retomou. 3h25. Roberto voltou. Com mesma calma, tirou o agasalho, colocou o celular e dinheiro debaixo do colchão, foi para a cama e, mais uma vez, assumiu pose de doente impotente. Depois de pensar um pouco, Ana decidiu procurar orientação de especialista. É possível que o que ela viu em vídeo, basicamente, é filme interessante, disse com voz grave Dr. Augusto, traumatologista idoso do hospital onde trabalhavam, que Ana conhecia há anos e em quem confiava como pai. Foi ao escritório dele, incapaz de suportar as emoções que a dominaram, e mostrou-lhe o vídeo no celular. Dr. Augusto, por favor, analise isso apenas como indivíduo privado. Não sei o que pensar. O idoso recostou-se na cadeira rangente. Sim, um artista, igualzinho a grande teatro. Tem alguma foto daquela clínica particular? Sim, aqui estão cópias. Ele me deu para mostrar aos nossos especialistas, mas estava com medo. Deixe comigo. Vou dar uma olhada com meus contatos. Não oficialmente. Mas tem algo estranho aqui. Fratura na coluna depois da qual conseguem correr assim é milagre. E eu, desculpe, não acredito em milagres. Tudo bem, vai lá. Trabalha com calma. A gente resolve. Ana assentiu e saiu do escritório. O plantão passou voando sem que percebesse. Trabalhou mecanicamente e voltou para a casa do impostor. Parando em frente à porta do apartamento, Ana hesitou por longo tempo e então, com gesto de mão, entrou silenciosamente, decidindo não contar ao marido o que descobrira com a ajuda da câmera escondida. O dia de folga, conhecido entre médicos como de cama, passou despercebido. E no dia seguinte, nova enfermeira apareceu no setor de clínica médica. Silenciosa, mulher discreta de cerca de 40 anos. Tatiane estranhamente ficava pelos corredores e sempre acabava ao lado de Ana. Oh, Ana, disse ela na sala de enfermagem quando Ana estava preenchendo prontuários. Ouvi dizer que você está com problemas. Dizem que seu marido está em estado grave. Ana ficou tensa. Como você sabe? É nova por aqui. Ah, o mundo está cheio de boatos, respondeu evasivamente Tatiane, limpando o chão já limpo. Clínica particular, cara. Olha, que desastre. Coitadinho. Provavelmente está ali deitado sem se mexer. Está ali, sim, respondeu Ana. Não se mexe. E você é a única aqui. Então está se virando. E seu filho dizem que sim. É difícil, né? Depois de ouvir essas perguntas, arrepio percorreu espinha. Por que essa enfermeira recém-chegada está tão interessada em saber se marido dela vai se mexer ou não? A ligação de Dr. Augusto a pegou de surpresa no posto enquanto preparava soros intravenosos. Aninha, pode entrar? Aconteceu alguma coisa? Coração afundou. Aconteceu. Essas não são fotos. São falsificações. Das piores. Não sei de quem é a coluna, mas ou está completamente saudável ou é foto de outra pessoa. Seu marido é completo simulador. Na minha opinião, essa clínica particular tem cúmplice.
Nesse momento, o mundo de Ana não apenas desabou, descobriu-se que era decoração de papelão. Seu marido, a quem ela salvou 2 vezes, a conduzia pelo nariz enquanto trabalhava em 3 empregos. Após conversar com o doutor Augusto, Ana abriu o aplicativo no celular que permitia visualização remota por webcam e escondeu-se por vários minutos na sala de procedimentos. 10h30. Roberto levantou-se novamente e, confiante, vestiu-se. Naquele momento, incapaz de se conter, Ana literalmente correu para o corredor. Enfermeira-chefe, por favor, me dê licença por instante. Meu filho está passando mal. A professora da turma ligou da escola. Só por 1h30. Vou buscá-lo. Corre, Aninha, corre, suspirou ela, conhecendo a situação. Senhor, quando tudo vai melhorar para você? Felizmente, Ana conseguiu por pouco. Escondeu-se atrás da esquina da entrada, exatamente no momento em que Roberto, olhando para trás, saiu do prédio. Entrou num carro discreto e foi embora. Ana entrou imediatamente num táxi que estava parado perto da loja. Atrás daquele carro, disse ao motorista, entregando-lhe dinheiro. Só não fique muito perto. O carro estava indo para os arredores da cidade, para a área de construções novas, e então virou para a estrada de terra que levava a canteiro de obras abandonado. Para aqui, disse Ana. Já tinha visto para onde Roberto tinha ido, ali onde montanhas de entulho de construção se acumulavam e crateras se abriam. Seguiu, escondendo-se atrás das placas de concreto. Lá estava, o barro vermelho. Todo o canteiro de obras estava nele. Roberto parou na fundação inacabada. Ao lado dele estava homem rude, vestido com roupas de trabalho, que parecia um pouco capataz. Roberto, seu marido paralítico, estava de pé, confiante, com mãos nos bolsos e dizendo alguma coisa. Estava trabalhando em alguma coisa. Então Roberto tirou o envelope do bolso e entregou ao estranho. Ana chegou muito perto. Sob os pés, tijolo quebrado estalou. Quem está aí? Perguntou o capataz, virando-se abruptamente. Roberto também virou. Seus olhos se estreitaram. Ana congelou atrás do fogão. Coração estava acelerado na garganta. Naquele momento, ouviu-se sirene da polícia à distância. Carro obviamente cumpria função, patrulhando a área, mas som era distinto. Vamos embora, disse capataz, escondendo o envelope. Ambos, sem dizer palavra, seguiram rapidamente em direções opostas. Roberto quase correu de volta para o carro. À noite, voltando para casa após plantão, Ana entrou no quarto. Marido estava deitado na cama, olhando para o teto com expressão de tristeza universal. Você já chegou? Voz estava fraca. Que dor! Onde você esteve por tanto tempo? Acho que estou com escaras. Dói demais. Vire-me, por favor. Não consigo sentir minhas pernas. Ana olhou para o marido saudável, forte e enganador que estava correndo pelo canteiro de obras à hora. Queria agarrá-lo e jogá-lo para fora daquela cama, mas conteve-se. Lembrando-se das palavras de Patrícia, aproximou-se da cama. Rosto ostentava máscara de profissionalismo e cuidado, aprimorada por anos de trabalho. Claro, querido, agora vou só lavar as mãos. Voz era suave e calma. Isso assustava ela mesma. Vou trazer óleo. Durante próximas 2 horas, Ana cuidou dele, virou-o de um lado para o outro, trocou roupas, fingindo acreditar em sua dor. Ok, vou aguentar mais um pouco e então vou contar a verdade, pensou Ana e começou a limpar. Então, numa velha bolsa esportiva no fundo do armário, fez descoberta inesperada naquelas coisas que Roberto não usava e que não foram levadas para o hospital depois do acidente. Era chave pequena numerada de armários na rodoviária e recibo. No dia seguinte, em vez do intervalo de almoço, estava na rodoviária e abriu o armário 147. Dentro havia pasta contendo documentos de empresa de fachada. Horizonte Litida, capital autorizado, fotografias. Foto brilhante tirada, a julgar pela data no verso, há apenas mês depois do acidente de Roberto. Ele estava saudável e rindo. Na foto, Roberto abraçava pela cintura mulher desconhecida, vestida com roupas coloridas e aparência desleixada.
Estavam paradas bem no meio daquele canteiro de obras. Ele não era apenas saudável, era feliz. Naquela mesma noite, incapaz de ficar mais tempo, em casa Ana ajudou o filho com lição de casa e depois foi visitar Patrícia. Na cozinha da amiga, olhando para a fotografia, disse: "Não aguento mais, Patrícia. Vou lá e sufocá-lo com o travesseiro que afofo para ele todas as manhãs. Honestamente, não tenho mais forças." Patrícia cobriu mão dela com sua. "Silêncio, silêncio, Ana. Para. Você vai agora e organiza tudo. E daí que é escândalo. Ele vai dizer que você está louca e que tudo é montagem. E no fim, você não vai provar nada. Ele não é bobo para isso. Mulher, empresa, canteiro de obras, é esquema complexo." "E agora? O que faço? Aceito a situação?" "Não." Olhos da amiga brilharam com severidade. "Precisamos jogar o jogo. Você é anjo da guarda dele. Sabe como cuidar de alguém? Então vá em frente e cuide dessa pessoa. Seja a esposa mais carinhosa do mundo, e naquele tempo você e eu reuniremos algo para ele que vai sentar e por longo tempo." Ana olhou para cima. Não havia lágrimas. Havia apenas vazio gélido e escaldante. "Ok, vou tentar ser paciente." Mais uma vez, dias monótonos se arrastavam, semelhantes uns aos outros como irmãos gêmeos. Trabalho, casa, casa, trabalho. Setor hospitalar vivia a própria vida ruidosa e metódica, com carrinhos de remédios, gemidos abafados, cheiro forte e pungente de cloro e algo azedo de doença. Para Ana, esse mundo era mais familiar que sua casa. Caminhou pelo corredor mais vez, verificando enfermarias, e sorriu mecanicamente para os pacientes, mas pensamentos estavam longe. Estavam em casa, no quarto, onde no chão permanecia a linha branca e desfocada na cama de marido paralisado. "Ana, vê o novato." Enfermeira-chefe entregou-lhe ficha médica. "Quinta enfermaria. Rodrigo Almeida, fratura deslocada do rádio." "Traumatologistas já fizeram mágica deles, colocaram gesso. Agora é nossa vez." "Dizem que é herói. Salvou garota de bandido no parque, mas forças eram desiguais." "Herói," repetiu Ana indiferentemente. Pegou pasta e entrou na enfermaria. Homem estava sentado em cama perto da janela, e primeira palavra que veio à mente quando trouxe foi homem. Alto, mesmo sentado, ombros largos que avental hospitalar não conseguia esconder, cabeleira dourada desbotada pelo sol e olhos azuis brilhantes. Mão direita repousava sobre enorme gesso, apoiada por tipóia. "Boa tarde, sou sua enfermeira, Ana." Voz soava mais seca do que pretendia. Paciente olhou para cima e sorriso que apareceu em rosto pareceu muito convencido. "Rodrigo, posso te chamar só de Rodrigo?" Voz dele era suave e aveludada. "E posso te chamar só de Ana?" Ela internamente chegou perto. "Bem, sim, claro. Salva-vidas da praia, como indicado na ficha. Certeza que acostumado aos olhares de admiração das turistas. Galã. Daqueles que acreditam que toda mulher de jaleco branco sonha com caso romântico." "Ana," ela respondeu secamente, pendurando prancheta na cama. "Como você está se sentindo? Tem tontura ou náusea?" "Só por causa da sua beleza, Ana," respondeu sem pestanejar. Mas ela definitivamente era daquelas. Lançou-lhe olhar gélido. "Certo. Então não. Esta é sua folha de medicação. Vou trazer alguns analgésicos agora." "Você está sempre tão severa," continuou o cara. "Eu realmente mereço homenagens. Sou herói. Pelo menos sorriso bonito de enfermeira. Sabe, homenagens vão para o chefe do setor. Meu trabalho é cumprir tarefa." Ana saiu da sala, sentindo irritação percorrer espinha. Trouxe-lhe injeção. Enquanto preparava a seringa, Rodrigo sorrateiramente observou-a. "Suas mãos são firmes," disse, já pensando. Mais silencioso. "Mas estão tremendo quase imperceptivelmente." "Iluminação está ruim," mentiu Ana, enxugando o ombro com álcool. "Não, iluminação está boa. Você simplesmente tem essa aparência. É como se não dormisse há semana. Alguém precisa cuidar de você também, Ana." "Tem alguém," respondeu aplicando injeção. "Meu marido está em casa, mas está doente." Ana disse isso de propósito,
para fazer paciente obsessivo deixá-la em paz, para apagar esse sorriso autoconfiante em rosto bronzeado. Ah, desculpe. Paciente de repente ficou sério. Não queria me mostrar, apenas descansar. É preciso força. Ana saiu zangada com ele e consigo mesma por ter se desequilibrado tão facilmente por causa desse galã da praia. Pouco mais tarde, quando estava lhe dando lençóis, ele tentou de forma desajeitada com uma das mãos ajudar e pequena fotografia enrugada caiu do bolso de túnica. Ana abaixou para pegá-la. Foto mostrava a jovem muito bonita sorrindo, mulher com braçado de margaridas silvestres. Obrigado. Rodrigo tirou foto. Dedos dele tocaram-na e Ana não sentiu calor, mas espécie de calma e aconchego. Sua? Hesitou. Esposa, Helena, disse Rodrigo em silêncio e olhos se fecharam por instante. Há 2 anos teve pneumonia, mas médicos não conseguiram salvá-la. Naquele momento, olhou para a fotografia e todas as sobrancelhas franzidas. Confiança que tinha na praia se esvaiu dele. Diante dela estava sentado o homem simplesmente cansado e solitário. Desculpe, sussurrou Ana. Tudo bem, disse Rodrigo guardando foto. E sobre ontem, por favor, me perdoe. Às vezes falo alto demais. É hábito. Na praia, muitas vezes tenho que gritar para ser ouvido por cima das ondas. Não estava tentando ser engraçado. Você só realmente parecia que ia cair. Ela se sentiu envergonhada. Ela, que estava acostumada a ver pessoas de cabo a rabo, que erro estúpido. À noite, depois do plantão, Ana apareceu para olhá-lo novamente. Rodrigo lia livro. Como está sua mão? Largou o livro. Mas tolerável. E você já está em casa? Ana assentiu com cabeça, sem saber por que tinha vindo. Ana. De repente chamou-a pelo nome e soou completamente diferente da primeira vez. Não de forma íntima, mas de alguma forma calorosa e muito amigável. Senta por minuto. Sentou-se na beirada da cadeira. Sou salva-vidas e no meu trabalho vejo pessoas em apuros todos os dias, disse Rodrigo, olhando direto nos olhos dela. Sei como eles são. Fingem que estão bem, acenam com mãos, sorrindo, mas eles próprios já submergiram e não têm forças para gritar. Então você também está se afogando. Ela recuperou o fôlego. Ninguém lhe havia dito nada parecido nos últimos meses. Nem mesmo sogra com jeito quieto e simpatia, nem amiga com conselhos de negócios. Eu não... Sim, você está se afogando, não discuta. O que você tem? Estava tremendo? E não fale do marido doente. Esse não é ponto. Naquele instante, Ana, para próprio horror, cobriu subitamente o rosto com mãos e desabou em lágrimas. Ombros tremeram. Todo esse medo, essa mentira, essa argila vermelha e linha borrada, tudo explodiu. Rodrigo esperou em silêncio até que primeira onda de histeria passasse. Depois entregou-lhe copo d'água. Diga-me. Ana praticamente derramou alma à primeira pessoa que conheceu, paciente com quem não deveria ter nenhuma ligação, exceto registros médicos e receita médica. Sobre Gabriel, giz, câmera e como marido levanta e sai. Não sei o que fazer. Estou com medo, terminou. Talvez eu tenha transtorno mental e eu simplesmente não vejo. Rosto de Rodrigo endureceu. Maçãs do rosto tensas. Bem, em primeiro lugar você não está louca, disse. E em segundo lugar posso te ajudar. Como você... A mão não é cabeça. Para mim funciona. Preciso de fatos e, se possível, de aliados. Naquele instante, porta da enfermaria abriu ligeiramente e homem idoso e forte olhou para dentro, com bigode grisalho e olhos claros e penetrantes. Bem, herói, receba seus convidados, disse alegremente, entrando com um enorme saco de frutas. Aninhas, minha querida, aqui estão alguns pêssegos. Curvou-se até chão. Genésio, Rodrigo sorriu. Entre, conheça. Essa é Ana, enfermeira, e esse é vovô, aquela mesma garota que eu, bem basicamente, é por causa de quem estou aqui. Muito prazer em conhecê-lo. Genésio apertou mão de Ana firmemente.
Então você é nosso herói na cama, obrigado. E começou briga, 3 contra 1. Bem, não importa. Vou encontrar esses pirralhos. Não existe ex-policial. Você é da polícia? Ana perguntou. Aposentado. Aposentado. Agora tem um negócio de criação de cães, canil. Mas pegada. Cerrou o punho. Ainda está à esquerda. Olhou para ela, depois para Rodrigo. Então, o que é esse nosso anjo da guarda tão choroso? Ah, Rodrigo, eu te ofendi ou algo assim? Oh, não. O que você está dizendo? Apressou-se em responder Ana. Genésio, isso é pior que briga pessoal, disse Rodrigo seriamente. E Ana precisa de ajuda. Hesitou, mas o olhar de Rodrigo traía confiança e contou tudo novamente. Só que dessa vez de forma breve e clara, principalmente sobre marido que fingia estar doente. Genésio ouviu e semblante afável tornou-se impassível. Fraude, concluiu. Canalha. Bem, vamos entrar em contato com pessoas conhecidas. Sobrenome, nome do marido, endereço, onde está guardado, em que clínica. Ana deu todas as informações. Certo, homem mais velho assentiu. Vou tentar encontrar algo até amanhã à noite. E você disse que tem filho de 9 anos? Sim, Gabriel. Menino precisa de amigo de verdade que não minta. Por acaso tenho ninhada aqui. Pastor alemão. Filhotes. São incríveis. Venha escolher um para protetor. Isso será presente para Rodrigo e para você. Acho que segurança não vai interferir. Doce sorriso surgiu nos lábios de Ana. Mais interessante esperava quando chegasse em casa e contasse ao filho sobre presente planejado. Gabriel, que antes estava triste, estava comendo mingau com um garfo, e verdadeiro cão-pastor pulou em cadeira. Olhos brilhavam. Pela primeira vez em 3 meses, Ana viu neles não ansiedade, mas pura alegria infantil. Ah, fale mais baixo, disse marido irritado vindo do quarto. Por que toda essa gritaria? Ana, o que houve? Entrou no quarto. Roberto estava deitado lá como sempre, pálido e sofrendo. O que você está fazendo aí? Que cachorro? Quero comprar filhote pro Gabi, disse Ana calmamente. Você está louco? Sobrancelhas do marido franziram. Tem cachorro no apartamento. Você está legal? Pelo, sujeira, latidos. E quem vai passear com ela? Eu ou quê? Deu tapinha sarcástico nas pernas imóveis. Voz de Ana era aço. E o Gabi? Ele precisa de amigo e de protetor. Protetor? Roberto nervosamente riu. De quem? Dos germes? Não, sou contra. E sou a favor. Ana virou e saiu. Não tinha mais medo da irritação dele. No fim de semana seguinte, junto com Gabriel, foi ao canil. Estava bastante limpo e bem conservado, lugar fora da cidade. Genésio os encontrou vestindo macacão de trabalho. Ah, olá. Bem, vamos escolher. Abriu cercado e de lá, rolando, multidão de criaturas desajeitadas e de orelhas grandes saiu. Gabriel deu suspiro e sentou bem na grama. Filhotes imediatamente cercaram-no, tentando lamber nariz e mastigar cadarços. Aqui, apontou Genésio, o maior e mais sério que não se envolveu na confusão geral, mas estudou cuidadosamente garoto. Este é líder, inteligente. Mas Gabriel já escolheu. No colo dele, filhote mais desajeitado, porém mais persistente, subiu. Enterrando o nariz em axila, roncava docemente. Este aqui, sussurrou Gabriel. Vou chamar Trovão. Trovão? Genésio deu risadinha. Bem, Trovão é Trovão. Boa escolha. Enquanto o menino brincava com o cachorrinho, Genésio chamou Ana para longe. Bem, o que posso dizer, coisas não estão indo muito bem para você, começou. Não precisava de preâmbulos. Seu marido, Roberto, não é novato. A empresa dele, Horizonte, é empresa de fachada registrada há algumas semanas, mas é única subcontratada da gigante Construinvest, capital de investimento. São mesmos que constroem microdistrito de elite nos arredores, exatamente onde você viu. Onde está a argila? Certo, e quanto ao Beto? O que isso tem a ver? E além disso, mulher da foto que você encontrou no armário, Mariana Fonseca. E quem é ela? Genésio olhou direto para Ana. Também diretora-geral da Horizonte,
e esposa do diretor comercial da Construinvest Fonseca. Cabeça de Ana estava girando. Não entendo nada. Sim, é simples, suspirou o aposentado. Esquema clássico. Marido está dilapidando o orçamento da empresa. Esposa dele lava esse dinheiro através de empresa de fachada. E seu Roberto, ele está fazendo recados, são mensageiros, entregadores. Única questão é, por que todo esse circo de deficiência? Chantagem ou acobertamento? Ana pegou o táxi para casa. Gabriel estava mexendo no banco de trás, abraçado ao ronco de trovão. Só pensamento passava pela cabeça. Chantagem ou acobertamento. Escândalo os aguardava em casa. Assim que entraram, Trovão, pressentindo presença de estranho, rosnou em direção ao quarto. "O que é isso?" gritou Roberto. "Livre-se dessa coisa infestada de pulgas. Isso me dá dor de cabeça." Em resposta, Trovão rugiu alto e grave. "Está tudo bem, ele vai se acostumar", disse Ana, levando o filhote na cozinha. Ao mesmo tempo, sentia-se extremamente desconfortável, observando o marido fingindo estar doente com muita diligência. À noite, ligou para Patrícia. "Escuta, não aguento mais. Vou lá contar tudo para ele agora." "Ana, para!" gritou a amiga ao telefone. "Você está louca? Vamos lá, se recomponha, se acalme." "Mas ele... Você vai contar para ele. Ele vai rir, como se você estivesse cansada, delirante, com inveja da doença dele. Alguma mulher mítica vai fazer você de boba, vai perceber que você está investigando e encobrir rastros. E daí? O que devemos fazer?" "Continue desempenhando seu papel", disse Patrícia asperamente. "Precisamos terminar." "Vamos acompanhar até fim, tenha paciência." Ana desligou. Olhou para o próprio reflexo na janela escura. Olhando de volta para ela, mulher exausta com brilho febril nos olhos. "Está bem", sussurrou. "Essa é a última vez." No dia seguinte, enquanto Ana estava no trabalho, Gabriel brincava com o Trovão no quintal. Filhote ainda era muito pequeno para longas caminhadas, mas gostava de perseguir pombos na entrada. Gabriel notou imediatamente estranhos convidados. Carro preto não era da garagem deles. Havia 2 homens de terno dentro. Um deles aproximou-se de Dona Valéria, vizinha sentada em banco, e perguntou: "Com licença, somos dos serviços sociais. Precisamos de Ferreira, Ana. Há indícios que filho era frequentemente deixado sem supervisão." Dona Valéria ficou surpresa. "Do que vocês estão falando, meus queridos? Aninha é mulher virtuosa, marido é deficiente, ela trabalha em 3 empregos, e menino Gabriel, venha aqui." Gabriel não veio. Estava com medo, e agarrando o Trovão rapidamente entrou sorrateiramente. Mas antes que porta se fechasse com força, olhou para o número do carro e escreveu com giz na parede. À noite contou tudo para a mãe. "Serviços sociais." Ana ficou gelada e ligou para Rodrigo. "Rodrigo, o que houve? Meu filho disse que algumas pessoas vieram, conseguiu pegar número. Anote." Ditou, e ele disse que pensariam no que pode ser feito. Retornou ligação cerca de hora depois, com voz sombriamente tensa. "Não se trata de assistência social. Genésio conseguiu. Carro pertence a proprietário particular, agência de detetives particulares. Digamos que tem reputação bastante duvidosa. Estão cavando embaixo de você, procurando sujeira." "E por quê?" "Aparentemente para que, se você descobrir alguma coisa, possam fazer você parecer louca ou mãe ruim. Talvez até tirem seu filho. Ter medo de algo, isso é, em geral, esteja preparada para tudo." Entretanto, situação tornou-se completamente insuportável para ela no hospital. Nova enfermeira parecia estar em todo lugar. Tatiane aparecia quando Ana estava conversando com Rodrigo, quando de repente se via no consultório ao ouvir Ana ligar para casa. "É ela", passou pela cabeça de Ana, enquanto irritante garota nova seguia novamente junto. "Tatiane trabalha para eles, me espionando." No dia seguinte, Ana voltou para casa depois de turno duplo, exausta ao extremo. Ônibus arrastava pelo engarrafamento do fim da tarde. Olhou pela janela, sem ver nada além de próprias preocupações. No cruzamento, bem em frente a eles, carro da polícia tenta passar com sinal piscando amarelo,
bateu na lateral de velha perua em alta velocidade. Impacto foi terrível. Perua foi arremessada do poste e algo caiu debaixo do capô instantaneamente, fumaça. Ana não estava pensando. Instintos agiram antes do cérebro. "Pare!" gritou para o motorista do ônibus. "Ligue para os bombeiros." Houve acidente. Pulou do ônibus. Motorista do carro saiu sozinho, segurando cabeça. Mas línguas já estavam aparecendo debaixo do capô da perua. Chamas. Porta do lado do motorista estava emperrada. Ana correu para cima. Lá dentro, do lado do motorista, jovem estava inconsciente no assento. "Ei, você consegue me ouvir?" Ana puxou maçaneta. Sem efeito. Chama ficou mais quente. "Afaste-se, filha. Vai explodir agora!" gritou alguém da multidão. Ana agarrou pedra que estava deitada na beira da estrada e, enrolando mão em lenço, bateu com toda a força no vidro lateral. Estilhaçou. "Cheira a gasolina!" gritou alguém. Colocou mão lá dentro, abriu porta por dentro e puxou o carro em direção. Mulher estava presa pelo cinto de segurança. Chamas já lambiam painel. "Ai, meu Deus!" sussurrou Ana. Tirou tesoura de trabalho da bolsa, cortava bandagens e com só movimento cortou o cinto. Agarrando estranha pelas axilas, puxou-a para fora do carro e arrastou pelo asfalto, arranhando os joelhos. Mal tinham percorrido alguns metros quando o carro explodiu em chamas como tocha e, segundo depois, tanque de gasolina explodiu. Ana estava deitada no asfalto, cobrindo-se com o próprio corpo salvo. Estilhaços caíram ao redor. "Você," mulher abriu olhos. Estava em choque, mas consciente. "Me salvou." "Silêncio, sou enfermeira. Está tudo bem. Ambulância já está a caminho." "Não," sussurrou mulher, e olhar desviou para o carro quente. "Bolsa está no porta-luvas, documentos estão lá, tudo está lá. Sou contadora, Ana Paula. Diga ao irmão, jornalista." Perdeu consciência novamente. Poucos minutos depois, a ambulância levou-a embora. Ana, coberta de fuligem e com cabelos chamuscados, estava parada na beira da estrada. Ligou para Rodrigo. "Rodrigo, basicamente tirei mulher do carro, e ela é contadora. Disse que há documentos no porta-luvas referentes ao irmão jornalista." "O que, Rodrigo? Você não entendeu? Onde você está?" "Estou bem, quase. Ela é da Constru Invest, sabe? Vi passe, estava ali perto." Houve silêncio do outro lado da linha. "O mais importante é não tocar em nada. Genésio já deve estar aqui. Vou perguntar para ele." Apareceram 10 minutos depois com polícia, e como ex-funcionário contou aos policiais. Então, enquanto interrogavam testemunhas, idoso aproximou-se do carro em chamas. Porta-luvas havia derretido, mas não queimado completamente, e retirou de lá a pasta inteira carbonizada. Ana Paula Silva leu passe sobrevivente. "Contadora e na pasta", assobiou. "Pagamentos, subornos e acordo com o Horizonte. Ao que parece, esse é todo o histórico obscuro. E acidente, aparentemente, não foi acidental. Entregaram documentos à Delegacia de Investigações. Processo criminal foi aberto." Em casa, Trovão cumprimentou-a com latidos alegres, mas ao aproximar-se correndo parou de repente e gemeu, sentindo o cheiro de queimado vindo dela. "Shh, meu ótimo." Ana acariciou-o. "Está tudo bem." Voz do marido veio do quarto. "Ana, onde você está? Por que cachorro está choramingando? Leve-o embora e me traga água." Naquele instante, compreendeu tudo. Cachorro pressentiu mentiras e medo. No dia seguinte, quando estava no trabalho, Rodrigo ligou. "Ele quer fugir." "O quê?" "Roberto. Está sendo monitorado, Genésio. E acabou de ligar para a clínica particular e anunciou piora repentina, que vai ser hospitalizado agora. Seu marido está planejando fugir de lá, a julgar, sem dúvida, até aeroporto." "Deus, vá para casa. Prepare-se. Preciso ir à clínica." Genésio já formou equipe operacional. Documentos de Ana Paula foram última gota. Correu para casa. Ambulância de clínica particular já estava parada do lado de fora da entrada. Roberto foi retirado em maca. Beto, o que há de errado com você?" Correu em direção a ele fingindo pânico. "É pior, Ana, estou muito pior", sussurrou o marido, evitando o olhar dela.
Estou com você. Ana entrou agilmente no carro. Chegaram à clínica particular, cara. Roberto foi rapidamente levado para a sala separada. Ala luxo. Aninha, minha querida, disse quando enfermeiros saíram. Vai para casa, o Gabi precisa descansar. Médicos disseram que preciso descansar completamente. Bem, Beto, vá. Saiu do quarto. No corredor já estava Rodrigo, Genésio e 2 civis à espera. Ele está sozinho? Perguntou o idoso. Não. Vi mulher esperando por ele no corredor, aquela da foto. Ótimo. Genésio assentiu com cabeça. Então, todos estão aqui. Bom, vamos lá. Apareceram na sala sem bater. Cena foi mágica. Roberto, marido paralítico dela, estava no meio, vestido com terno caro. Mariana Fonseca entregava-lhe passaporte. Avião chega em 3 horas. Deu suspiro de espanto ao vê-los entrar. Roberto ficou paralisado por segundo. Ana olhou para ela. O que isso significa? Isso significa que jogo acabou, Roberto, disse um dos agentes. Naquele exato momento, marido mostrou o verdadeiro artista que era. Agarrou o coração. Ataque, ao que parece. Começou a afundar no chão de forma teatral, rolando com olhar perspicaz. Ana olhou para aquilo com frio desgosto. Aproximou-se quando o marido já estava deitado no chão, debatendo-se em convulsões. Beto, para com isso não se envergonhe, disse baixinho. Ah, contorceu-se. Em vão você está tentando. Você não cai assim. Quando pessoa tem ataque de verdade, ela instintivamente protege cabeça e você protege ombro esquerdo. Você está em acidente e supostamente deixou com hematomas. Sim. Roberto ficou paralisado. Ataque parou instantaneamente. Olhou fixamente para a esposa. Você, murmurou. Toda a farsa foi revelada naquela mesma noite. Roberto, que estava muito endividado, fez acordo com Fonseca e esposa Mariana. Roubaram milhões da Construinvest, mas sabiam que dinheiro roubado seria cobiçado por outro ladrão. Acidente foi forjado. Roberto fingiu estar ferido para a chantagem contra Fonseca, dizendo que se machucou em obra enquanto dirigia em tarefa. Então, por favor, compartilhe saque que ganhou em troca do silêncio. Dona Helena estava sentada na cozinha de Ana, pequena e encolhida. Chorava. Aninha, filha, me perdoe. Criei monstro. Implorei que você salvasse, mas você teve que ser salva dele. Não guardo rancor de você, respondeu Ana em voz baixa. Você não tem nada pelo que se desculpar. No trabalho, última surpresa aguardava. Ferreira, entre. Tatiane, enfermeira, estava parada do lado de fora do escritório do chefe do setor, mas não usava toga, e sim terno formal. No escritório, Dr. Ricardo estava sentado, pálido, em frente ao investigador. Delegada Tatiane, apresentou-se, mostrando identificação a Ana. Para combater crimes econômicos, investigamos roubo de medicamentos de alto valor no setor. Então você não estava me vigiando? Ana engasgou. Você? Tatiane riu baixinho. Meu Deus, eu tinha problemas maiores para resolver. Seu gerente montou bom negócio, deduziu despesas dos pacientes e vendeu por fora. E você, com o herói deles da 5ª Enfermaria, atrapalharam todos os meus planos, estavam sempre cochichando. Pensei, você está dentro, então tive que passar tempo te observando. Então você não é enfermeira? E você? Sorriu. Você é ótima. Você não se queima no fogo e não mente. Você está afogando. Você está livre. Semana depois, Ana entrou com pedido de divórcio. Vida estava melhorando lentamente com alguma dificuldade. Rodrigo, que tornara-se apoio, ajudou em tudo. Primeira coisa que fez foi consertar torneira, que Roberto não conseguia consertar nem antes do acidente. Também, enquanto caminhava com Gabriel e Trovão, ensinou o menino a ser homem. Não aqueles que vestem ternos caros, mas aqueles que cumprem palavra. Numa noite de inverno, 3 estavam sentados na cozinha. Trovão dormia aos pés de Gabriel. Estava nevando lá fora. De repente, Gabriel disse: Tio Rodrigo, você sabe, fui eu, revelei segredo do pai com giz. Rodrigo parou de consertar torradeira que trouxera do apartamento.
Olhou para o menino, depois para Ana, que sorria de verdade, pela primeira vez em ano. Aproximou-se e sentou ao lado de Gabriel, passando o braço em volta de ombros. Você é verdadeiro herói, Gabi, disse seriamente. Você salvou não só a si mesmo, mas também sua mãe. 2 meses depois casaram. A cerimônia foi simples, com poucas pessoas, mas repleta de amor verdadeiro. Dona Helena chorou de alegria, finalmente vendo Nora com o homem que merecia. Gabriel estava radiante, com Trovão ao lado, já crescido e imponente. Patrícia foi madrinha, abraçando a amiga com orgulho. Você merece essa felicidade, Ana. Sempre mereceu. Rodrigo olhou para Ana com tanto amor que ela sentiu o coração aquecer de verdade pela primeira vez em anos. Meu anjo da guarda, sussurrou ele, ecoando palavras que Roberto um dia dissera, mas agora com significado completamente diferente. Não, Ana respondeu, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Somos anjos da guarda um do outro. Vida começou novamente, dessa vez sobre alicerce sólido de verdade, respeito e amor genuíno. Ana continuou trabalhando no hospital, mas agora com leveza no coração. Gabriel floresceu, tornando-se menino mais confiante e feliz. Trovão tornou-se não apenas protetor, mas membro amado da família. Rodrigo voltou ao trabalho na praia, mas agora tinha família esperando por ele em casa. Cada noite, quando voltava, era recebido com abraços calorosos e latidos alegres. Genésio tornou-se parte da família estendida, visitando-os regularmente com filhotes novos do canil, sempre com histórias divertidas e conselhos sábios. Ana aprendeu a lição mais importante de toda a sua vida. Salvar outras pessoas é nobre, mas às vezes precisamos ter coragem de salvar a nós mesmos. Não era fraqueza pedir ajuda, era força. Não era egoísmo buscar própria felicidade, era necessidade. Olhando para trás para a linha de giz que mudara tudo, Ana percebia que, às vezes, sinais mais simples revelam verdades mais complexas. Pequeno gesto de filho preocupado, linha branca no chão escuro, foi suficiente para desvendar teia de mentiras e abrir caminho para a vida verdadeira. Gabriel crescia sabendo que havia feito diferença, que sua coragem e intuição salvaram mãe. Aprendeu que ser herói não significa ser forte ou grande, mas ter coragem de fazer o certo, mesmo quando assusta. Trovão, agora adulto e majestoso, permanecia ao lado deles, protetor fiel que pressentira mentiras desde o início. Anos depois, quando Ana olhava para a família reunida na sala, Rodrigo consertando algo, Gabriel estudando com Trovão aos pés, sentia gratidão profunda. Gratidão por filho corajoso que confiou na intuição. Gratidão por Patrícia, amiga que permaneceu ao lado em momentos mais sombrios. Gratidão por Rodrigo e Genésio, estranhos que tornaram-se família. Gratidão até por Dona Helena, que mesmo com o coração partido escolheu o certo. A linha de giz havia desaparecido há muito tempo do chão daquele apartamento onde vivera com Roberto. Mas a marca que deixou na vida de Ana era permanente, lembrando-a de que verdade sempre encontra caminho para a luz, não importa quão escondida esteja. Roberto cumpria a pena, junto com Mariana e esposo. Clínica particular foi fechada por fraude. Dr. Augusto aposentou-se com satisfação de ter ajudado a desvendar esquema. Tatiane foi promovida. E Ana? Ana finalmente aprendera que anjo da guarda mais importante que podemos ter é aquele que nos encoraja a salvar a nós mesmos. Naquela noite de inverno, com família reunida e Trovão roncando suavemente, Ana percebeu. Felicidade verdadeira não vem de salvar quem não quer ser salvo, mas de construir vida com quem realmente nos valoriza. Se você gostou dessa história de coragem, superação e justiça, a próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem de força e conte nos comentários o que mais te tocou nessa história da Ana. Foi a coragem do Gabriel, a descoberta chocante, o apoio do Rodrigo, ou talvez a transformação da Ana? Estou curiosa para saber.
Um abraço caloroso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas e lições de vida que vão fazer você refletir. Tchau!